os 5 principais erros que um COO deve evitar. Vamos lá, pessoal. Primeiro erro: delegar e não checar. O famoso delargar. Muitas vezes aqui nessa breve trajetória minha como diretor de operações da V4, eu fui pego de surpresa com alguns problemas, algumas situações não agradáveis, onde eu acreditava que os responsáveis por aquela tarefa já estariam aware e completamente inteirados do que deveria ser feito, né? E aí incorri exatamente nesse erro, onde eu deleguei e não chequei. Então muitas vezes escolheu ali não bons resultados por este erro, que eu procuro não cometer mais aqui. Sempre que a gente define algumas tarefas, define um GRI para determinadas tarefas, nós procuramos checar, criar uma rotina de acompanhar o andamento dessa tarefa. E digo, pessoal, faço uma ressalva que não é ficar microgerenciando, ficar controlando muito a fundo o que determinada pessoa está fazendo, mas sim criar dinâmicas de cheques, né? Criar algumas KRs para que a gente possa checar isso aí. O segundo erro que cometi como um COO da V4 Company: acreditar que os fluxos normais e oficiais são suficientes para manter toda a empresa informada e atualizada do que está sendo feito. Muitas vezes o capital social, o capital intangível dentro da empresa é negligenciado pelos diretores de operação. Então a gente precisa encontrar quais são esses caminhos informais e usá-los a nosso favor. Então muitas vezes só os murais de aviso ou as intranets ou só as formas de comunicações oficiais, na grande maioria das vezes elas não serão suficientes para que você consiga o engajamento de toda a empresa. Então contar com conversas, com one-ones, estar disponível para fazer mentorias com todos os colaboradores, isso é muito importante e isso mitiga erro de difusão de informação. Difusão de informação é muito importante, principalmente numa empresa que cresce muito como a V4 Company, onde 70% dos nossos investidores, colaboradores aqui, eles estão há menos de 4, 5 meses dentro da empresa, então daí vocês já veem o tamanho do desafio. Terceiro erro que cometi como COO da V4. Em uma empresa que cresce muito, como é o caso da V4 Company, inevitavelmente temos que fazer muitas mudanças. Mudanças que acarretam na rotina e no dia a dia de vários colaboradores e investidores aqui. Um erro grave é fazer mudanças sem trazer um contexto para os stakeholders. Então cometemos esse erro algumas vezes aqui e nós tivemos que correr atrás para corrigir rápido. Então hoje, toda vez que pensamos em fazer algumas mudanças, nós trazemos todos os stakeholders e apresentamos o contexto para eles, para que eles entendam o contexto. Porque muitas vezes uma mudança simplesmente feita top-down, ela pode gerar uma resistência e a gente sabe que a grande maioria das pessoas ela tem um bloqueio, uma resistência à mudança. Quando eu trago o contexto, eu explico o porquê, quais serão os benefícios de cada um dos stakeholders envolvidos nessa mudança, a gente consegue mitigar muito os problemas decorrentes de mudanças constantes que são inevitáveis, volto a repetir, para uma empresa que cresce assim como a V4 Company. Quarto erro que cometi como um COO da V4 Company: tratar algum problema com uma abordagem estritamente qualitativa ou estritamente quantitativa. Deixa eu tentar explicar um pouco. Uma abordagem estritamente qualitativa é quando eu ouço apenas opiniões. E nós sabemos que onde trabalham muitas pessoas, tem muitas pessoas interagindo, vão ter opiniões diversas. Então, por algumas vezes, nós tomamos decisões aqui simplesmente pautado em achismos ou em opiniões pessoais. Então, isso não é aconselhável, bem como se eu focar somente em questões quantitativas, somente em dados, né, ser completamente data-driven aí, também não é interessante, porque nós podemos deixar de lado aspectos pessoais, aspectos qualitativos. Então o que eu tenho feito e tenho orientado toda a equipe a fazer hoje em dia é que a gente tome decisões pautadas em uma dinâmica quali-quant, onde eu vou estar me embasando em dados
para traçar algumas premissas e aí sim eu vou ouvir as pessoas, eu vou entender os casos específicos para conseguir tomar uma decisão mais assertiva possível. Então, não ser completamente pautado em dados ou ser completamente avesso a dados são erros bem graves que nós já cometemos aqui e a gente trabalha para não cometer novamente. O quinto erro que cometi como CEO da V4 foi pensar que os C-Levels eles devem estar completamente fora da operação. O que nós vimos aqui é que é impossível controlar demandas de leads, demandas de clientes que nos procuram, demandas até problemas de clientes que já estão na base solicitando o nosso CS. Vários C-Levels, eles precisam entrar a fundo junto com a equipe na operação para resolver esses determinados problemas. Então um erro que eu cometi foi achar que eu como um COO, assim como os meus pares, minha CFO, meu CMO, meu CTO, teriam que ficar completamente fora da operação. E o que a gente vê na prática não é isso que acontece. Muitas vezes a gente precisa literalmente colocar a mão na massa mesmo e ali ajudar os nossos colegas, até motivar os nossos colegas que estão na linha de frente trabalhando. Então muitas vezes eu ir ali mostrar para os colegas que a gente sabe fazer acaba sendo também uma maneira de motivar toda a nossa equipe. Os C-Levels aqui a gente faz uma mentoria, várias mentorias com diversas personalidades do mercado e até um deles ali de uma empresa grande nos disse que era a mesma coisa nessa empresa. Muitas vezes a demanda aumenta e todos têm que pôr a mão na massa, literalmente. Inclusive os sócios, todos os C-Levels, até mesmo o CEO. Então é outro conceito que eu creio que eu tenho errado um pouco aqui dentro da V4 e eu aconselho todos os CEOs a observar isso. Menos glamour, mais ação. Se precisarmos colocar a mão na massa, nós vamos fazer. Bom pessoal, com esses 5 erros que listei para vocês, eu espero contribuir com vários CEOs para que não cometam os mesmos erros que cometemos aqui na V4. Eu sou Eduardo Torres, sócio da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.